E eu falei, mãe, a senhora ora em línguas? Ela falou, não. Por quê? Porque ela está esperando o espetacular. Ela estava como esse homem. 38 anos esperando o espetacular. Versículo 6. Jesus o viu, o homem deitado. E, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você vai ficar curado? O que Jesus perguntou para ele? Até quando você vai ficar esperando o sobrenatural? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levanta, pega a sua cama e anda. Você quer um trem mais simples, irmão? O cara deve ter olhado para ele e falar assim, o que você está fumando? Eu estou aqui há 38 anos esperando o espetacular, e você vem e fala para mim que é só levantar e andar? Irmãos, muitas vezes você está esperando o espetacular e perde o que é simples. E perde o sobrenatural. Meu Deus! Irmãos, aquele homem estava com o sobrenatural na frente dele, e porque ele esperava que desse um raio, que o fogo descesse, por causa disso ele estava perdendo o que era sobrenatural. Então preste atenção, a interação com o Espírito Santo é algo simples. Pastor, me dá um exemplo dessa simplicidade. Ok, vou te dar um exemplo. E eu gosto muito desse exemplo. Todos vocês trabalham e nós somos pressionados no nosso trabalho. Todos nós. Somos ou não somos? Estresse, não é? A níveis destruidores. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Irmão, como que você interage com o Espírito Santo? É no momento que você está mais estressado, o que normalmente as pessoas fazem? Vamos lá, quero interagir com vocês. Hoje o culto vai ser interativo. Eu não posso vir muito para cá, não. Mas vamos lá. Vamos lá, o que a pessoa faz quando ela está estressada? Ouve música. O que mais? Rói unha. Muito bem. O que mais? Come chocolate. Xingue. Come chocolate. O que mais? Chora. O que mais? Não dorme. O que mais? O que mais? Tem alguém que bebe? Bebe. Fuma alguma coisa? Fuma. Fuma tudo? Fuma. Cheira. Se mata, irmão, faz. Por quê? Porque, preste atenção, porque é a forma como ele interage com o estresse. Porque ele aprendeu com quem? Com quem que o homem aprendeu isso? Com o pai dele chamado Adão. Porque Adão, quando ele chegou no nível máximo de estresse dele, o que ele fez? Ele tentou se cobrir. Então essa é a forma do homem interagir. Ele interage como? Tentando resolver o problema. Agora o que o Espírito Santo quer fazer? Olha o simples. O homem não quer o simples, irmão. O que o Espírito Santo quer fazer? Nível de estresse absurdo. O que Deus quer que o homem faça? Ora. Não, pastor, orar não dá. Eu tenho que comer, eu tenho que fumar, eu tenho que beber, mas orar não dá. Só que o Espírito Santo quer que ele ore, ele não precisa nem de ser muito tempo. Sabe como é que o Espírito Santo quer que ele ore? Somente assim, ó. Senhor, naquele dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor colocou um fruto dentro de mim. E esse fruto, que é a nova natureza, eu tenho DNA de Jesus Cristo. Então, no meu nível máximo de estresse, Senhor, eu tomo posse desse fruto. Meu Deus! Em nome de Jesus, amém. Pastor, isso é simples demais. Pois é, foi assim com o paralítico, irmão. O doidão de Jesus falou para ele, levanta e anda. Ele falou, assim? É simples. Sabe por quê, irmão? O sobrenatural é simples. É verdade. Meu Deus! O sobrenatural é simples. Agora olha aqui para você ver. Isso nos atrapalha. A sensação, ou o que você sente, é a voz do corpo. Pastor, eu estou tão estressado que meu olho está até pulando. Não é? Pastor, eu estou tão estressado que eu estou dando palpitação. Eu estou estressado. Por quê? O corpo está dizendo, e aí você tem que sentir. Aí, a razão é a voz da alma. O que a alma faz? Ela pesquisa os arquivos, entra no Google da alma e fala, o que fazer quando está estressado? Aí, o Google fala, bom, Adão lá no paraíso, o que ele fez? Ele tentou resolver com as próprias mãos. Então essa é a voz da razão.
Só que a consciência é a voz do Espírito. O que é a consciência, irmão? A consciência é aquilo que Deus te deu como verdade. Aí você fala, peraí, preste atenção. A minha consciência diz que eu posso ficar livre disso. Eu estou falando de estresse, irmão, porque eu citei um exemplo. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa da velha natureza faz isso com você. Quer ver? Eu quero ler mais um texto. Olha, eu não coloquei o versículo, mas é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Preste atenção. Pois a palavra de Deus, olha, preste atenção, a sua consciência, o que ela vai fazer? Ela vai produzir em você. A palavra de Deus é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração dela. Olha o que Deus está falando. A sua alma, ela construiu para você uma convicção. Só que a palavra de Deus, ela vai produzir em você algo que vai te separar da sua alma. A palavra de Deus, ela produz algo que te separa da sua alma. Oh, aleluia! Deus. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Ele e todos nós teremos que prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na presença do próprio Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabe das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por que Jesus não pecou? Porque no nível máximo de estresse dele, ele recorreu ao Espírito Santo. Versículo 16. Por isso, porque nós temos o Espírito Santo, interagimos com ele, porque a nossa alma se separa do Espírito, nós temos uma confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça. Quando? Sempre. Lê para mim, por favor. Sempre precisamos. Boa tarde, aliás, não, bom dia, né? Vamos ver ali? Encontramos graça sempre precisamos da sua ajuda. De ajuda. O que é isso, pastor Léo? A consciência é uma voz segura. Preste atenção. Você pode obedecer à voz da sua consciência. Quando o homem é nascido de novo e tem a mente renovada na palavra. Amém. Glória a Deus. Quando você é nascido de novo e quando você renova sua mente na palavra, você começa a entender o que Deus tem para o seu casamento, para a sua vida sentimental, para todas as áreas da sua vida, você compreende, Deus tem isso para mim. Então o que acontece com você? A sua consciência, ela passa a ser uma voz segura. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você nasceu de novo e se você for renovado pela palavra de Deus, você deixar a palavra de Deus te renovar, nunca mais na sua vida você vai errar. Amém. Glória a Deus que vocês não entenderam. O que eu estou dizendo para você, irmãos, é erro zero. Sabe o que é erro zero? É você pegar e você olhar 7 irmãos e você não ungir nenhum deles. E no 8º, o que menos poderia ser, você ungir ele e ele ser o melhor rei de Israel. E ele ser o homem, presta atenção. Ele vai ser um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Irmão, não foi Samuel que descobriu Davi, foi Deus. Amém. O Espírito Santo só revelou para ele. Falou, Samuel está aí, ó. Então eu quero dizer para você, muitas vezes você está falando, meu casamento tem problema, a minha vida espiritual, tem problema. Sabe por que você está falando isso? Porque você ainda não descobriu aonde está o seu Davi. E sabe quem sabe onde está o seu Davi? O Espírito Santo que mora dentro de você. Pastor, então me dá um exemplo disso. Vou te dar 2. Ó, 2 não. Estou com a trindade na cara. 2. Do mesmo cara. Um cara que aprendeu a interagir com o Espírito Santo, chamado apóstolo Paulo. Atos
27. Eu quero que você preste muita atenção. Aí, o carcereiro acordou. Deixa eu te dar um visual dessa palavra. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados no fundo de uma prisão. À meia-noite eles estavam orando, tem um terremoto na prisão. Naquela época, quando você cuidava de alguém, você era responsável dele. Então, por exemplo, naquela época você podia casar com quantas mulheres você quiser, desde que você conseguisse sustentar ela. Por isso que hoje tem homem que nem casa, que não dá conta de sustentar nem ele, quanto mais a mulher, né? Mas enfim. O carcereiro olhou e falou assim: puxa vida, terremoto, todos fugiram, eu vou morrer. Então, essa história que eu vou narrar começa nesse fato. O carcereiro sabia que ele ia morrer. Ele sabia, estava sentenciado. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Porque ele falou o quê? Eu prefiro morrer pela minha mão do que morrer pela mão dos outros soldados. Porque eles vão caçoar de mim, eles vão bater em mim. Porque não era uma morte boa, era uma morte ruim. Versículo 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Preste atenção. Versículo 29. Aí, olha o detalhe da palavra. Aí, o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. E entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Irmão, eu vou começar a explicar esse versículo do final. O que o carcereiro pediu? Luz. Quando você precisa de luz é porque você não está o quê? Enxergando bem. Então o carcereiro não estava enxergando Paulo. Amém ou não? Vocês concordam? Esse versículo 29 diz também que Paulo entrou que o carcereiro entrou depressa na cela. Certo? Está escrito isso aí, não é? Por que ele entrou na cela? Porque ele estava em outro cômodo. Ele estava em outro ambiente. Ok? Então vocês concordam comigo? Oh, aleluia. Vou vontade de pular já. Vocês concordam comigo que, número 1, o carcereiro não estava enxergando, número 2, ele estava em outro ambiente. Amém? Concordam ou não? Só que se o carcereiro não estava enxergando, estava em outro ambiente, Paulo também estava em outro ambiente e também não estava enxergando. Então como que Paulo fala com ele: não se mata? Como que Paulo sabia que o carcereiro ia se matar? É que eu vou te falar. Sabe como que Paulo sabia que o carcereiro ia se matar? Porque ele interagia com o Espírito Santo e o Espírito Santo falou com ele assim: grita agora para ele não se matar, porque ele está se matando. O Espírito Santo ele quer te dirigir no escuro, em um ambiente que você não conhece. Pastor, outro exemplo então disso que você me falou. Está aí ainda em Atos 27, 10. Até. Olha Atos 27, 10. Deixa eu explicar também, eu não coloquei o versículo todo porque não dá. Paulo preso, ele ia para Roma. Deus falou para ele: eu vou te usar em Roma. Ele entra num navio e, como da primeira vez, as pessoas que cuidavam do navio tinham que cuidar de Paulo, e se Paulo fugisse, se os prisioneiros fugissem, eles tinham que morrer. Então eles começam uma viagem. Olha aqui o versículo 10 do capítulo 27. Homens, estou vendo, preste atenção, que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Paulo está alertando o carcereiro: olha, pessoas vão morrer e você vai ser responsabilizado. Versículo 11, irmãos, preste atenção. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Estou até tomando água para respirar. Irmãos, Paulo, um prisioneiro, chega para o dono, para o carcereiro, para a pessoa que está tomando conta dele, e fala o seguinte: vou usar aqui a Marcela e a André como meu exemplo. A André é a dona do navio. Se o navio perder, ela perde o investimento dela. Não tinha seguro naquela época, irmão. Não tinha segurador. Perdeu o navio, André, está no prejuízo. E a Marcela é a capitã. Marcela tem 23 anos de idade e ela viveu a vida toda no mar.
Irmão, ela sabe se o vento virar para determinado lugar, é que o negócio está feio. Se ele virar para outro lugar, ótimo, podemos navegar. Então nós estamos falando de 3 pessoas: o dono do navio, que se perder o navio vai ser prejudicado, o capitão que conhece o mar como ninguém, e o prisioneiro. Preste atenção, irmãos, um prisioneiro. O carcereiro olha e fala: bom, o dono do navio não pode querer perder o navio. O capitão sabe o que está fazendo, agora esse prisioneiro está falando bobagem. Quem você ouviria, irmão? O capitão e o dono do navio, claro. Foi o que o carcereiro fez. Mas só que ele não sabia que o dono do navio não interagia com o Espírito Santo. E o capitão também não. Só que o Espírito Santo falou com Paulo, porque o versículo começa falando que estou vendo. E tem uma outra versão que fala assim, Paulo fala, vejo. Como Paulo via? O que Paulo estava vendo? Se Paulo estava na mesma condição dos outros, Paulo estava conseguindo prever o que iria acontecer, sabe por quê? Porque ele interagia com o Espírito Santo. Então, irmão, presta atenção. Mesmo na tempestade, se você interagir com o Espírito Santo, a experiência do capitão não vai ajudar, a experiência do dono do navio não vai ajudar, mas quem tem o Espírito Santo sabe que se for naquela tempestade, vai. Aleluia! Meu Deus! Aleluia. Então é simples, irmão. Pastor, é simples, mas eu preciso obedecer. Já estou terminando, tá, queridos? Eu não posso determinar como eu gostaria de ser guiado. Porque você tem que entender que a sua alma não pode te direcionar. Não é o que você quer fazer. Muitas vezes vai ser. Por exemplo, eu gosto de pregar. Eu gosto de ser pastor. Então ser guiado pelo Espírito Santo nesse caso foi muito bom. Foi ou não foi? Mas e se o Espírito Santo falar comigo? Agora só, você, ok, te direcionei primeiro. E é tão bom quando Deus faz assim, irmão, porque a gente, quando Deus dá uma direção, a gente acha, oh, beleza. Então Deus me direcionou, falou, você vai ser pastor, ótimo, aceitei. Aí eu gosto, né, que eu prego, eu abraço as pessoas, o que eu gosto de fazer. É o que eu amo fazer, ajudar, dar uma palavra, estudar a palavra, é o que eu gosto. Só que aí, vem a voz de Deus e fala, bom, agora você vai largar o seu emprego, vai largar o teu sustento e vai viver por minha conta, eu vou te sustentar. Aí eu falo, bom Deus, veja bem, peraí, você não acreditou quando eu falei quando era bom? Agora quando eu estou falando que não é tão bom assim aos seus olhos, por que você não quer aceitar? Porque a gente quer determinar como nós gostaríamos de ser guiados. Eu devo apenas... Deus! A sua função nessa história é apenas interagir com a forma como ele escolheu. Sabe como você pode interagir? Senhor, eu não sei como é que vai ser não, mas eu vou, porque eu vejo que vai ser. Aleluia. Eu não tenho luz, eu estou num ambiente hostil, mas eu vejo que o Senhor vai abrir uma grande porta. Pastor, você está falando de você, então fala alguma coisa de mim. A gente ouve a voz de Deus, quer ser guiado pela voz de Deus. Mas quando Deus fala assim, esse mês entrega o teu dízimo. Aí você fala, não, mas eu não tenho nem para pagar as contas. Deus fala, pode entregar. Aí o que você faz? Não, eu determino como eu quero ser guiado. Olha o que está escrito em Romanos 8,14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, o Abba Pai. Versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito que nos torna escravos diz também que você é escravo, mas você não é escravo mais das suas preocupações, você não é escravo. Aleluia! Você não é escravo mais das suas. Não é escravo. Sabe quem você é escravo agora? Você é escravo do Pai. Aleluia! Pastor, qual é o terceiro ponto? É necessário um tempo de busca para receber uma direção de Deus. Irmãos, interação com o Espírito Santo não cai do céu assim, que cai do céu é o diabo, né? Interação com o Espírito Santo precisa de busca. Por quê? Porque é como ouro refinado. Você precisa purificar aquela direção. Você precisa ter certeza de que aquilo realmente é de Deus. E isso envolve busca. Isso envolve confirmação.
ok, eu obedeço a tua palavra. Confirma, Senhor. Confirma. Olha o que Jesus disse em Mateus 7,7. Peçam e vocês receberão. Oh, aleluia, obrigado. Mas ele continua dizendo, procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então o que Jesus está fazendo? Ele está nos ensinando que a lei do mínimo esforço não funciona no reino de Deus. Qual é a lei do mínimo esforço? Eu empreender pouco esforço para alcançar bom resultado. No reino de Deus, a lei é o contrário. Eu preciso buscar, porque o que eu vou encontrar é um tesouro muito valioso. Aleluia. Olha o que Jesus continua dizendo. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Ele está falando do Espírito Santo. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Ou seja, ele está dizendo, se você procurar, você vai encontrar. Mas se você não procurar, também a recíproca é verdadeira. Se você não procurar, você não vai encontrar. Porque se de um lado, se você procurar, você vai encontrar, do outro lado, se você não procurar, você não encontra. Amém, irmãos? Ele continua dizendo, por acaso, olha que revelação. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Você é capaz de dar uma pedra para o teu filho quando ele pede pão? O que você dá para o teu filho quando ele pede pão? Não, você não dá pão. Pão, café, manteiga, presunto, queijo, Toddy, refrigerante, pernil, churrasco. É assim. Glória a Deus. Aí ele fala assim, ó, lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe. Aí ele mesmo responde, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedir. Então, irmãos, se você buscar, se você pedir, se você realmente clamar, o Senhor vai te dar a direção. Note, a direção, você vai interagir com o Espírito Santo. Mas ir fazer e buscar é você que faz. Não existe receita pronta. Não existe receita pronta. Eu quero encerrar essa palavra, falta 5 para o meio-dia, eu vou orar, contando para vocês 2 testemunhos, 2 milagres. Um dia uma mulher procurou o profeta Eliseu, e daqui a alguns domingos nós vamos falar sobre Eliseu, e fala assim, Eliseu, o meu marido era profeta, ou seja, eu não tenho herança, eu não tenho testamento para ler, e ele deixou muitas dívidas, eu preciso pagar essas dívidas. Qual é a expectativa dessa mulher? Bom, Eliseu vai me dar o dinheiro para pagar as dívidas, porque afinal de contas ele também é profeta, então ele vai se condoer com a minha dor. Só que qual é a resposta de Eliseu? Vá, todos os seus vizinhos, peça vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta, e você vai ver o que vai acontecer. A mulher faz exatamente isso, ela pega as vasilhas e vai para casa. E de repente começa a surgir dentro das vasilhas azeite. Pastor, mas o que ela ia fazer com azeite? Hoje azeite só serve para temperar comida, né? Mas naquela época, irmãos, isso valia dinheiro, muito dinheiro. Então começou a sair azeite nas vasilhas, e mais vasilhas, e mais vasilhas. Quando que o azeite parou de sair? Quando acabaram as vasilhas. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu não quero falar do milagre da vasilha, eu quero falar do seguinte. O profeta mandou a mulher fazer alguma coisa. O Espírito Santo sempre vai te mandar fazer alguma coisa. Irmão, o milagre não está na vasilha cheia de azeite. O milagre está na palavra do profeta. Vá. Aleluia. Porque a vida com Deus é pela fé. E o segundo milagre que eu quero contar para nós orarmos, pode até ficar de pé no teu lugar. Pode ficar de pé, irmão. Sem medo de ser feliz. O segundo milagre que eu quero contar, para a gente orar, é a direção do Espírito Santo para Jesus. Jesus é o Filho